Na sua opinião, que condições técnicas, de forma precisa, estavam em falta nas embarcações? Tendo em conta que elas houve a necessidade da adequação das embarcações. No momento da recepção das embarcações, que condições técnicas estavam em falta? Se é que pode detalhar, se recorda. Bom, é que o barco tem várias áreas, né, de várias especialidades. Eu só vou dar opinião na base daquilo que os colegas especializados me diziam sobre a precisão que eles tinham. Na área, por exemplo, das máquinas, tinha o motor principal, tinha geradores, tinha câmaras de congelação rápida, a menos 40 graus, e câmaras de congelação, de conservação a menos 20 graus. Tinha todos elementos de hidráulica. E na componente de navegação, tinha todos os elementos como GPS, VMS. VMS é dispositivo automático de localização. Vessel, sem dispositivo de localização. Sondas, radar e o próprio comando de navegação. E na componente de pesca tinha o alador e os guindastes, os guinchos, os guindastes. Tinha também na componente de segurança marítima, tinha os sistemas todos de segurança. No entanto, em termos daquilo que foi o relatório do INAMAR, quando da vistoria, listou algumas inconformidades que têm a ver com a área, portanto, de segurança marítima. E naquilo que foi a auditoria do INIP, Instituto de Inspeção de Pescado, também, igualmente, detectou algumas inconformidades. É nessa base que eu posso falar sobre o que havia de bom e de algo que podia ser melhorado. Mas, pelo que se lembra, não tem em mente o que é que estava em falta? Talvez eu tenha aqui uma lista tem a lista de algumas coisas que decorrem das inspeções. Das inspeções que foram realizadas nas embarcações. Sim, que abarca, portanto, todas as áreas da embarcação. Usar os outros olhos. Desculpe-me. No casco e nas margens. Casco é aquela estrutura, né, flutuante para a qual se instalam todas as coisas. Uma constatação foi em relação ao casco e máquinas. As entradas para a sala de máquina de camarote e dos marinheiros eram muito elevadas, portanto as escadas tinham uma elevação quase de 60 centímetros. Então recomendaram que essas escadas fossem reduzidas para 30 centímetros. Depois constatou-se também que as escotilhas da saída de emergência eram muito pesadas, que dificultava a abertura por dentro. Por exemplo, quando há uma emergência de baixo, tanto
de baixo, os marinheiros têm que ter a possibilidade de acionar o mecanismo de coisa. E eram um pouco pesadas. Então foi necessário diminuir-se o peso. Depois temos um dispositivo chamado leme de emergência. Quando há uma avaria, o barco fica descomandado. Então, há leme de emergência para permitir que o barco possa girar para bombordo, estribordo, esquerdo, direito. Então, não tinha escala indicador. Tinha lá leme, mas não tinha escala indicador. Portanto, tinha que ter escala para ver quantos graus de giro para a esquerda ou direita. E o barco possuía um sistema de emergência contra incêndio, mas estava ligado, era alimentado por um sistema de energia produzida pelo barco. Então, recomendou-se que devia-se fazer uma redundância para, em caso da avaria ou do motor, paragem das máquinas, poder-se acionar uma motobomba para ter a mesma função. E outra coisa, ainda nas máquinas, os ventiladores da casa da máquina não vedavam corretamente. Então era preciso ajustar a vedação. Tivemos na parte ainda do casco. O casco é como se fosse há um sítio onde se coloca a âncora. A âncora serve como travão de mão. Então, naquele sítio onde se desliza a âncora, não era com facilidade, travava. Significa que, havendo mau tempo ou qualquer situação e querendo lançar a âncora para parar o barco, poderia ser difícil e era necessário ter na proa e na popa, ou seja, na parte frontal, nos extremos, né? Parte frontal no extremo da parte sul, da parte da retaguarda. Então tivemos que fabricar e montar. Depois tem a questão do bujão de dreno de água do tanque, no tanque de água, não tinha, o bujão estava fechado, tivemos que abrir e meter o bujão. Depois também o tubo de saída do tanque de água doce, que não permitia a separação dos sedimentos e não tinha válvula de controle. Porque de vez em quando é preciso fazer a limpeza dos tanques, não tinha. Então foi necessário fazer. E faltava corrimão nas escotilhas, porque o barco movimenta, então o marinheiro tinha que ter um sítio onde segurar. Agora, indo para a parte da navegação e comunicações. Tinha lá a bateria de emergência de reserva, chamada GMDSS, instalada no camarote. No entanto, foi recomendado que as baterias que estavam no camarote do comandante do navio deviam ser removidas para reposicionar no lugar mais seguro, porque a bateria pode explodir. Então, e também a omissão de gases da própria bateria não podia estar naquele sítio. E a radiobaliza, que é uma espécie de antena, né? A radiobaliza de 406 MHz, que está instalado, portanto, não permitia a visibilidade em caso de manobra por parte do capitão. Então foi preciso colocar numa posição que permitisse que o capitão visse os 360 graus. E depois outra coisa é que nós temos a pessoa que conduz o barco e temos também um oficial, o contramestre, que tem que cuidar, no caso das pescas, tem que cuidar da manobra de lançamento ou recolha de peixe. Então, não tinha na ponte do comando, não tinha uma cadeira, só tinha que ficar lá horas e horas em pé. Então era preciso
introduzir mais uma cadeira para o oficial que cuidasse da coisa. Depois, outras coisas eram meios, né, que não vieram nos barcos, pirotécnicos para emergência, e os barcos foram fabricados. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.